Boa noite a todos, a todas. Graça e paz, paz do Senhor Jesus, paz seja com todos. Amém. Glória a Deus. Feliz demais estar aqui com vocês. Outra vez na extensão da casa mesmo, né? Casa nossa. Então eu estou feliz demais de poder revê-los, de poder encontrá-los. A gente tem uma alegria sempre muito grande. E a nossa alegria, o nosso objetivo sempre é dividir aquilo que Deus, de forma tão bondosa, tem entregado a gente. Então, para a gente, isso é um privilégio sem tamanho. É um privilégio, assim, não dá para dizer, não dá para resumir. É muito bom poder vê-los. E, bom, então, não precisa de muita cordialidade, porque a gente já é de casa. Vamos refletir lá em Hebreus capítulo 2, versículo 7. Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 2, versículo 7 vai ser a temática aqui da nossa conversa hoje. E uma das expressões que a gente sempre tem usado é que toda essa dinâmica aqui nossa, isso é uma conversa mesmo, né? É uma conversa porque tem alguém compartilhando o coração, tem alguém abrindo o peito e compartilhando o coração. Não tem alguém didaticamente ou sistematicamente pregando, mas alguém compartilhando o coração. E compartilhar o coração é o que vai significando a nossa vida e a nossa caminhada, como pessoas que perceberam Deus e que, porque perceberam, compartilham. O nosso objetivo nunca vai ser convencer as pessoas a respeito do Deus que a gente aprendeu, mas sim revelar para as pessoas o Pai que nós conhecemos. Esse vai ser sempre o objetivo. A gente teve uma conversa entre amigos na semana passada, na sexta-feira, na verdade, agora, e a gente estava falando bastante sobre entender e conhecer. A gente estava conversando bastante sobre isso, entender e conhecer. E um dos grandes desafios, assim, que a gente vê na pregação do Evangelho é que a gente o tempo inteiro está tentando convencer o outro a respeito do Deus que a gente entendeu, ao invés de revelar para o outro o Pai que nós conhecemos. E aí isso vira uma queda de braço, vira uma briga de poder, porque eu estou o tempo inteiro dizendo para você, é assim que é, porque à medida em que eu busco entender, eu busco dominar. À medida em que eu busco entender, eu busco encaixotar. Porque eu vou começar a dividir o Deus que cabe aqui dentro, e não o Pai que transcende qualquer entendimento. O amor de Deus é transcendente e Ele está além de qualquer compreensão, de qualquer entendimento, de qualquer literatura, de qualquer experiência. Deus não é a experiência que eu tenho com Deus. Deus não é a impressão que eu tenho de Deus. Deus não é o que eu acho de Deus. Deus é muito mais do que qualquer coisa que você tenha condições de achar. Qualquer coisa. Eu estava conversando com um amigo na semana passada, mês passado, aliás, mais ou menos isso, não lembro quando foi, vai. E ele falou para mim assim: o pastor, define para mim o que é graça. Explica para mim, define para mim o que é graça. Eu falei, rapaz, se eu definir, não é graça. Porque graça não cabe no nosso entendimento, porque Deus não cabe no nosso entendimento. Deus não cabe na nossa compreensão, no desenho das nossas experiências, não cabe. Deus sempre vai ser muito mais. Deus sempre vai ser além. Tem uma frase do Santo Agostinho que eu acho que faz muito sentido para mim. Ele diz o seguinte: se você entendeu,
então não era Deus. Porque Deus é impossível de ser entendido. Então o nosso esforço aqui não é convencer alguém a respeito do Deus que nós entendemos. Todo o nosso esforço aqui é compartilhar uns com os outros a respeito do Pai que nós conhecemos. Nós conhecemos Deus e agora quem vê o Filho vê o Pai que o enviou. Não é um esforço de convencimento. Amém? E aí aqui, Hebreus capítulo 2, versículo 7, o escritor aos Hebreus vai falar algo a respeito de Jesus, que é o que eu quero compartilhar com vocês hoje, que diz o seguinte: fizeste-o um pouco menor do que os anjos, e de glória e honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. E que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Presta atenção nesse trem. O escritor aos Hebreus está dizendo que Jesus, no momento em que está conosco, ele foi feito menor do que o menor dos anjos. Então pensa comigo numa escala de hierarquia. Pensa como a gente enxerga, por exemplo, hoje um ambiente de trabalho. Você tem lá uma grande corporação, um CEO, tem a camada de C-level, né? Tem o CEO, CPO, CTO, COO e etc. E embaixo você tem os heads, head de tecnologia, head de produto, head de marketing. Depois da camada de heads você tem gerentes operacionais, supervisores, coordenadores e por último você tem os profissionais, os funcionários. Aí imagina essa camada hierárquica agora num sentido angelical. Só para imaginar. Aí você tem, sei lá, de repente um arcanjo que é um CEO ali assim, sabe? Aí você tem o serafim, o querubim, você vai descendo o trem, você chega no anjo, e o anjo quem é? O anjo é o operário. O anjo é o mensageiro, é o operário. E aí o escritor aos Hebreus vai dizer que Jesus se fez menor do que o menor dos anjos. Então, de um ponto de vista de poder absoluto, Jesus se fez menor do que o menor anjo que existe. Só que enquanto Jesus esteve conosco e nas suas peregrinações, nas suas caminhadas, nas suas visitas em cidades, encontros, Jesus encontrou um monte de gente e alguns deles inclusive possessos. Uma coisa que é interessante, Jesus encontra com um rapaz lá em Gadara, que a gente conhece como o endemoniado gadareno, e todo mundo tinha medo do homem, porque o homem fazia uns carnaval ali, violento ali, o homem era brabo mesmo. E Jesus pergunta assim: qual é o teu nome? E ele fala assim: Legião, porque nós somos muitos. Então tinha uma turma ali possuindo aquele homem. E Jesus dá uma ordem para aquela legião de demônios, e a legião de demônios se submete à ordem de Jesus e deixa aquele homem. E aí você fala assim: peraí, se ele é menor do que o menor dos anjos, em sentido de poder absoluto ele se esvaziou e se fez menor, por que os demônios obedecem à voz que ele dá? Obedecem o seu comando. Então a gente não está mais falando de poder, a gente está falando agora de autoridade. E a autoridade é proveniente da sua consciência de quem você é. A partir do instante que você se entende, percebe a sua identidade, percebe a sua natureza, você é constituído de autoridade como filho. Então, o servo precisa de poder. Pensa de novo num ambiente de trabalho. O empregado precisa de poder, porque ele quer mandar, ele quer desmandar e ele precisa de poder. O filho sabe que é herdeiro, então o filho não trabalha com poder, o filho trabalha com autoridade. O servo precisa de poder, o filho trabalha com autoridade. O servo trabalha pelo salário, o filho trabalha com a consciência de que tudo lhe pertence porque ele é herdeiro, ele é filho.
Então ele não trabalha pela recompensa, porque ele já sabe que tudo lhe pertence. Afinal de contas, ele é herdeiro. Dá para entender? Amém? Então Jesus, de tudo que ele fez, nada do que ele fez foi com poder. Tudo que ele fez foi com autoridade. Então tudo que nós vamos fazer dentro do reino de Deus, nada é com poder. Tudo que nós vamos fazer é com autoridade. E quando falta autoridade, a gente entra numa neura danada, doida atrás de poder. Como escravos. Como servos sem consciência de filho. Então, quando o Espírito de Deus é derramado sobre nós, Ele nos dá consciência da nossa identidade e nos faz perceber-nos como filhos de Deus e, portanto, não necessitados de nenhum tipo de poder, mas revestidos de toda autoridade. Então, com autoridade, nós fazemos tudo o que nós temos que fazer, ainda que nós não tenhamos nenhuma gota de poder. Então, nós não somos pessoas que estão aqui interessadas no tanto de poder que Deus vai derramar. Nós estamos aqui interessados na consciência que nós vamos adquirir para percebermos o tamanho da autoridade que nós já temos. Então tudo que Jesus fez, Jesus não fez com poder. Consegue entender? Tudo que Jesus fez, Jesus não fez com poder. Quando ele está sendo preso, monte do Getsêmani, chega lá a guarda romana, acompanhada dos fiscais do Sinédrio, mais um dos apóstolos de Jesus, que o entregou inclusive. E aí quando chega aquela muvuca, o Pedro com poder pega uma espada. Rapaz, ele fala: Jesus, pode deixar, que eu faço o que for preciso, mas fica tranquilo que a segurança do Senhor está garantida. E aí Jesus fala assim: Pedro, você acha que eu estou sofrendo porque me falta poder? Se eu quisesse agora, eu clamaria ao Pai, e Ele enviaria uma legião de anjos aqui, e esse negócio estava resolvido fácil. Facinho, 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 facinho. Só que Pedro, eu não vim aqui resolver as coisas com poder. Eu vim aqui por autoridade. Então com autoridade eu me submeto à vontade eterna do Pai. E não preciso de nenhum poder para me livrar do destino que eu tenho. Guarda isso que eu vou te falar no seu coração, por favor. Sabe por que a gente está querendo poder? Para ver se o poder nos livra de um destino ruim. Para ver se o poder nos livra de uma dificuldade vindoura. Porque se você tiver poder, você tem controle. Se você tiver poder, você tem domínio. E como nós somos sedentos por controle e sedentos por domínio, nós somos sedentos por poder. E poder é coisa de servo, de escravo. Eu estava refletindo hoje numa história que talvez seja uma das histórias mais conhecidas na Bíblia. Já virou filme, já virou minissérie, já virou série, já virou novela, já virou tudo. Que é a história do Davi e do Golias. É a história do poder e da autoridade. Um homem extremamente poderoso, gigante, filisteu. Ele se apresenta para o povo e mostra todo o poder que ele tem. E quando ele mostra todo o poder que ele tem, aquelas pessoas que não conheciam a autoridade que possuíam, ficam morrendo de medo. Porque quem trabalha com poder só é corajoso até chegar alguém mais poderoso do que ele. Pode perceber isso. Quando você encontra alguém que trabalha com poder, ele só é cabra macho até aparecer alguém mais poderoso. Porque quando aparece alguém mais poderoso, você que trabalha com poder se enfia embaixo da mesa. Fica com medo, desespero. Então os soldados
os soldados de Israel começam a fazer uma análise minuciosa do gigante filisteu. A análise é tão minuciosa que eles passam detalhes incríveis. Eles falam assim, ó, a lança dele, a ponta da lança dele tem tal diâmetro, pesa tanto. A armadura que ele usa pesa tanto. O escudo que ele tem, o diâmetro dele, eles tiraram medida. Quase que um alfaiate do gigante lá. Imagina, o cara foi lá com a fita métrica ali, pegou todas as medidas da armadura, da espada, da lança, o peso, olhando daqui assim, rapaz, a quantidade de ferro que foi feito esse trem, meu Deus do céu, deve pesar tanto mais ou menos. Tinha um diagnóstico completo. Aí quando Davi chega e percebe tudo o que está acontecendo, e ele diz assim, eu vou e eu enfrento, já que ninguém aqui tem coragem, eu faço isso. Aí a turma reuniu ele e falou assim, ó Davi, você não entendeu muito bem, a lança dele pesa tanto, o escudo dele pesa tanto, a armadura dele pesa tanto. Você está entendendo, Davi? Aí o Davi fala assim, não, eu entendi, isso eu entendi. Só que ele é incircunciso. Ele tem poder, mas não tem autoridade. Eu não vou lutar contra ele com espada e com lança. É em nome do Senhor dos Exércitos. É com autoridade, não é com poder. Eu vou falar uma coisa que eu estava refletindo hoje, e eu queria muito, muito que você guardasse isso no seu coração. Porque a gente está aqui numa igreja missionária. O que o Davi foi fazer no campo de batalha aquele dia? Vocês lembram? Quem lembra o que ele foi fazer? O que ele foi fazer? Ele foi levar alimento para os seus irmãos. Na mochila do Davi tinha alimento para os irmãos, não tinha instrumento para a batalha. Entende a diferença de poder e autoridade? Ele levava alimento para os seus irmãos, ele não levava instrumentos para a batalha. As pessoas que levavam instrumentos para a batalha ficaram com medo. Ele que levava alimento para os irmãos se prontificou. É o nosso papel. O nosso papel é esse. O nosso papel não é, de jeito nenhum, em hipótese alguma, levar ferramenta para a batalha. A nossa mochila tem alimento para os nossos irmãos. Então a gente não trabalha com poder, a gente trabalha com autoridade. Amém? Vou fazer uma perguntinha só para você. O que você está levando na mochila aí? O que você está levando na mochila aí? É alimento para os irmãos? Ou é espada e escudo para atacar e se defender? A proposta de evangelho que você está conhecendo, de espiritualidade que você está se envolvendo, é uma proposta de poder ou é uma proposta de autoridade? Compreende? Os caras fizeram um mapa do gigante ali. Desenharam tudo. Tudo. Eles repararam na espada, no escudo, na lança, na altura, no peso. O Davi olhou de longe assim e falou: ah não, mas ele é incircunciso. Fica tranquilo. Fica tranquilo que ele é incircunciso. É grande, rapaz, é grandão. Mas incircunciso, então tá de boa. Quem é
este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Que vem contra mim com espada, escudo e lança. Então naquele dia, o Golias enfrenta pela primeira vez a autoridade. Durante toda a sua vida ele só experimentou poder. E poder por poder, como ele era grande e forte, ele sempre venceu. Naquele dia ele está enfrentando a autoridade. A autoridade de um menino pequeno. Não era homem de guerra. Tentaram botar uma armadura nele, nem serviu. Imagina os braços do menino, botar uma armadura. Não tinha como. Agora, sabe quem era poderoso ali também? O Saul, o rei. O Saul era o homem mais alto de Israel. No momento em que ele foi ungido como rei, a Bíblia vai dizer que ele se destacava entre os homens e o maior homem batia no seu ombro. Ele era um gigante também. Ele não era pequenininho, fraquinho. Ele era grandão, fortão. Ele só não sabia quem era o pai dele. Ele só não tinha noção de autoridade. Amém? Então, meu irmão, nunca foi a quantidade de poder que a gente tem. Essa igreja poderosa que a gente desenhou, que governa, que triunfa, essa igreja poderosa que nós desenhamos e ansiamos tanto, não é ela. Não é ela que vai cumprir o propósito, não é ela que vai alcançar os quatro cantos desse mundo. Não é pelo poder, pela perspicácia, pela astúcia. É pela consciência de quem você é. Aqui é um encontro de filhos. E filho tem autoridade. Filho não trabalha pelo salário. Quem trabalha pelo salário é servo, é escravo. Filho não trabalha por salário. Filho não trabalha por recompensa. Então a gente reúne aqui, essa reunião nossa aqui, o único motivador nosso é o amor. A gente não está reunido por uma recompensa qualquer que seja. A gente não está reunido para ter um retorno qualquer que seja. A gente não está reunido para ganhar nada, seja lá o que for. Porque como filhos e conscientes da nossa identidade, nós somos herdeiros de tudo. Então se você é herdeiro de tudo, falta o que para você? Quais são as nossas faltas? Você pode se preocupar, guarda isso no seu coração. Você pode se preocupar em encher a sua mochila de alimento para os seus irmãos. Você não precisa botar pedra na mochila. Davi achou a pedra no meio do caminho ali. Vou pegar uma pedra aqui. Ele pegou uma pedra no meio do caminho. Entende? Ele não estava levando a pedra na mochila. Na mochila tinha queijo. De repente Davi era mineiro, não sei. Ele estava levando queijo de Minas, meia cura. Oh, glória. Estava levando meia cura ali na mochila. É comida para os irmãos. Essa é a preocupação que a gente tem. E a gente pode ter essa preocupação porque a gente não está preocupado com outra coisa. O que toma o lugar
de primazia na gente é a preocupação que a gente tem de alimentar os nossos irmãos. E aí, se no meio do caminho aparecer um gigante, Deus vai prover a ferramenta, não tem problema, mas na minha mochila não tem arma. Na minha mochila tem alimento, e quem se aproximar de mim não vai ficar com fome. A expressão que Jesus usou diante dos seus discípulos foi: eu sou o pão vivo que desceu dos céus, aquele que comer de mim jamais terá fome outra vez. O Pedro carregava na mochila uma arma. Jesus, alimento. A bagagem que a gente carrega, meu Deus do céu, a experiência que a gente tem, as dores que nós sofremos, tudo isso é para compartilhar alimento. Não é para te deixar ríspido, não é para virar pedra para você tacar, não é para ser escudo para você se defender. Você não precisa se defender. Consegue entender? Amém? Eu me fiz essa pergunta umas 200 vezes durante o dia de hoje. Tentei ser bem sincero comigo mesmo. Às vezes a gente tenta se auto-enganar, né? Mas eu tentei ser bem sincero comigo mesmo e fiz umas 200 vezes essa pergunta: meu Deus, me ajuda a entender o que está na minha mochila. O que eu estou carregando comigo? Me ajuda a entender o que eu estou carregando na minha mochila, me ajuda a entender o que está comigo. A bagagem que eu estou levando, me ajuda a entender isso. Meu irmão, guarda no seu coração essa ideia de que o nosso objetivo aqui, quando a gente se encontra, o nosso objetivo quando a gente se reúne, o nosso objetivo é dividir de nós mesmos. A gente tinha falado disso e a gente vem falando disso há um bom tempo. É Deus através de mim, mas é também de mim. É a comida, é o pão vivo que desceu dos céus. Então Jesus, em questão de poder, ele se esvaziou inteiramente. Vazio de poder, repleto de autoridade. E tudo que tinha para ser feito foi feito. Jesus não viveu muito não. Um pouquinho mais de 33 anos. Eu estou com 36, então já até passei um pouco do prazo. Jesus viveu um pouco mais de 33 anos. Não viveu muito, mas ele viveu tudo. A sua vida não foi extensa, mas ela foi intensa. Ele não precisou de muito tempo para fazer o que ele tinha que fazer. Ele não precisou de muito tempo para mostrar a que ele veio. Foi pouco, mas foi tudo. Ele viveu pouco tempo, mas foi tudo. Foi intenso. Uma intensidade tão grande, tão grande, tão grande, que ele não precisou de 100 anos para fazer. Jesus não precisou de 100 anos para fazer tudo que ele precisava fazer. Sabe por quê? Porque ele nunca teve dúvida de quem ele era. A Bíblia vai dizer para a gente que com 12 anos ele estava discutindo já. E a gente menospreza tanto a criançada, né, gente? Achando que esses meninos não sabem o que estão fazendo. Com 12 anos, Jesus
já estava ali totalmente consciente do seu propósito. Consciente dos desafios, do que se deveria fazer, de quem ele era, consciente da sua identidade, totalmente consciente da sua identidade, com 12 anos de idade. Discutindo com os doutores da lei, discutindo com a turma lá na sinagoga, discutindo com todo mundo, numa boa, com 12 anos de idade. Você que tem filho pequeno, que tem filho adolescente, você já perguntou para o seu filho quais são os desafios que ele tem na rotina que ele tem? Quais são os desafios que ele tem na escola que ele estuda? Porque se o teu filho está enxergando Jesus em casa através do testemunho que você dá para ele, é muito provável que na escola o seu filho seja o missionário da sala. E ele tem a responsabilidade agora sobre uma turma de alunos, é o rebanho do teu filho. Já perguntou para ele quais são os desafios que esse menino tem? E como é que a gente pode ser para ele o amparo que ele precisa, ao invés de desprezá-lo de repente porque ele é uma criança? Que ele pode ser uma criança, mas se ele tiver consciência de quem é o pai, aí Jesus estabeleceu esse menino lá na sala de aula, ele está pastoreando 40 amiguinhos. Tem um rebanho, tem um povo lá que é dele. Aí como é que a gente vai poder entregar na mão desse menino a autoridade? Entendendo que ele está ali amando do pai, com a mochila cheia de queijo para alimentar os irmãos. Entende? Amém? Meu Deus do céu. É autoridade, meu irmão. Autoridade, autoridade, autoridade. Nunca foi pelo poder. Nunca foi. Nunca foi pela quantidade de recursos que a gente tem, pela influência que a gente tem. Sempre foi e sempre será. Pela autoridade. Jesus tendo todo o poder, não fez nada pelo poder. Jesus tendo todo o poder, se submeteu a Deus, tendo consciência de que era filho e foi cheio de autoridade. Amém? Eu queria muito que nós tivéssemos um momento de oração. Que nós tivéssemos um momento de oração aqui. De forma até mais breve. 20 minutinhos. Porque de fato o que a gente precisa é de um convencimento. Não sei se você já ouviu falar que a turma fala assim: o fulano não é convertido, ele é convencido. Já ouviu isso?
Eu queria hoje que você fosse convencido mesmo, e não convertido, que você fosse convencido. Porque eu conheço um monte de gente que é convertida, que está com a espada aqui na cintura, cortando a orelha dos irmãos. Mas eu conheço pouca gente convencida a tirar da sua mochila as pedras e colocar queijo. Então gostaria muito que nós fôssemos convencidos hoje pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo convencesse você de que o propósito da nossa vida é alimentar os nossos irmãos. Que o Espírito Santo convencesse a gente do propósito eterno de Deus para todos nós. Então que você saísse daqui hoje convencido. Porque o Espírito de Deus é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E se o Espírito de Deus convence o homem, em nome de Jesus, vamos sair daqui hoje convencidíssimos. Plenamente convencido. E o que eu gostaria que você fosse convencido hoje, que vai ser a minha oração mesmo, de coração. Eu queria que o Espírito de Deus convencesse você a deixar todas as pedras no chão. E enchesse sua mochila de queijo. Porque enquanto a gente pensa que Deus está contando com os poderosos, Deus está mesmo de olho nos convencidos, que estão cheios de autoridade, porque sabem realmente quem são. Que o Espírito de Deus nos convença a deixarmos as pedras e encher nossas mochilas de queijo. Que o Espírito de Deus nos convença a deixarmos as pedras e enchermos a nossa mochila de queijo. Amém? Você pode ficar um minutinho de pé comigo? Jesus se esvaziou de si mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação em ser semelhante a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo, tomando sobre si a forma de homem, fazendo-se semelhante aos homens, e como homem, ele se submeteu à vontade do Pai. Aleluia. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, mesmo tendo todo o poder do mundo, não invocou poder algum, mas fez tudo pela autoridade de um filho. E é pela autoridade de um filho que nós temos condições de fazer tudo o que o Pai nos manda. Aleluia. Tudo que o
Pai te destinou a fazer, fica tranquilo que você não vai gastar uma gota de poder para fazer. Até porque se você fizer com poder, a glória é sua. Aquele que tinha todo o poder decidiu fazer tudo com autoridade. Aqueles que tinham todo o poder tremeram diante de um poder maior. Saul e o seu exército se enfiaram embaixo de uma mesa, porque encontraram alguém mais poderoso. E aí Deus encontrou um menino cheio de autoridade. E o menino cheio de autoridade venceu um gigante cheio de poder. Porque a autoridade sempre vai vencer o poder. Eu quero fazer essa sugestão para você esvaziar sua bolsa das pedras, porque você vai ficar cansado de lutar pelo poder. Você vai ficar exausto, meu irmão. Você vai ficar cansado, até chegar ao ponto de desistir. Eu quero te encorajar a abrir mão das pedras que representam o seu poder, porque quando chegar alguém mais poderoso, quando chegar algo maior, você vai ter medo de enfrentar. Porque você sempre vai achar que o negócio é resolver com o teu braço, com o teu recurso, com o teu jeito. E Deus nunca precisou do seu poder e da sua influência para fazer alguma coisa. Eu quero te encorajar a esvaziar sua bolsa das pedras, para que você não se decepcione quando você encontrar alguma coisa maior do que o que você acha que pode enfrentar. Porque se você tiver autoridade de filho, você está consciente de que você pode enfrentar qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu quero encorajar você a tirar as pedras da bolsa e botar queijo. Amém? Vamos orar? Ô Senhor, que a sua misericórdia, Deus, e só a sua misericórdia, abra o nosso entendimento, expanda o nosso entendimento nessa noite de hoje. Que a nossa luta de fato não seja com as nossas armas, não seja contra a carne nem contra o sangue. Faça-nos entender que é a consciência de um filho, a consciência de que nós somos herdeiros de tudo, a consciência de quem nós somos, da identidade que nós temos, é o que vai conduzir os nossos passos e vencer as nossas guerras. O Davi não venceu Golias porque ele era poderoso. O Davi venceu Golias porque ele era obediente. Aleluia. O Davi venceu Golias porque ele era submisso. O Davi venceu Golias com autoridade, enquanto que o Golias, coitado, só tinha poder. E o poder do gigante Golias amedrontou todos aqueles homens de poder do exército de Israel. Todos eles ficaram amedrontados, porque eles estavam com espada nas mãos, enquanto que o Davi tinha queijo. A preocupação do Davi era alimentar os seus irmãos. Ele não carregava arma, ele carregava comida. E Deus, em nome de Jesus, que a gente hoje tenha condições de esvaziar a nossa mochila, de parar de carregar pedra achando que a gente vai resolver a vida com isso, de parar de carregar entulho achando que isso é o que vai resolver a gente, isso é o que vai garantir a gente. Parar de ficar carregando essas coisas achando que é isso que vai dar conta de nós. Ah, Senhor, nos dá consciência hoje, em nome de Jesus,
de que a única coisa que a gente tem que ter é condição de oferecer para os nossos irmãos. Todos aqueles que chegarem perto de mim, que eles não saiam com fome, mas que todos aqueles que o Senhor colocar ao meu redor sejam saciados. Porque na bolsa que eu levo, na bolsa que eu carrego, só tem comida para alimentar os meus irmãos. Não tem espada nem escudo, não tem lança nem pedra, só tem comida para alimentar os meus irmãos. Porque essa é a nossa missão, porque essa é a nossa vocação, porque esse é o nosso chamado. Em nome de Jesus, Deus. Eu sei que é muito difícil isso, mas em nome de Jesus, nos ajude a esvaziar hoje a nossa bolsa, a refletir o que a gente tem carregado, o rancor que a gente botou lá dentro, o trauma, a dor, a angústia, a vingança. Nos ajuda a esvaziar essa mochila hoje, botar lá só queijo, para a gente alimentar os nossos irmãos, para que o Senhor faça de nós instrumento, para vencer qualquer força de poder, pela autoridade que há no nome de Jesus. É pelo teu nome, é em nome do Senhor dos Exércitos. Não é com espada ou com escudo ou com lança que a gente vai resolver esse negócio. É em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Não é com força, com guerra, é com autoridade. É com a autoridade de um filho. Que essa autoridade esteja sobre nós, que essa consciência esteja sobre nós, em nome de Jesus. Que essa consciência esteja sobre nós, Deus, em nome de Jesus. Que essa consciência tome conta de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Que os nossos corações sejam invadidos por isso, para que possamos, ó Deus, por tua misericórdia, por teu amor, nos ajude a sair daqui hoje carregando só alimento na mochila, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus.